Oi pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Alexandre Rosa, no nosso canal Abreviação dos Dias, tá? Hoje eu vou falar de um tema que é um pouco difícil para a maioria, né? As pessoas esperam bem diferente de mim, esperam aquilo que elas já estão acostumadas a ouvir, tá? Mas como eu falei, esse é um canal diferente, vou falar as coisas que eu entendi baseado nos fenômenos que vivi e com a experiência da minha vida, tá? Então é isso que eu vou deixar claro. É, Se afastando um pouco do assunto, né, do universo, né, simulado, né, o que a gente compara com Matrix, falando que isso seria uma simulação mais do criador, tá, uma simulação natural, tá, foi isso que eu deixei da outra vez. Né? Isso já é para preparar vocês, porque a gente vai falar no futuro sobre as tecnologias para transpor essas dimensões. Em que posição você vai se colocar nessa simulação a qual Deus criou, né? Que a gente chama de espaço-tempo, né? Segundo o que eu vim falando. O que eu digo é a capacidade de viajar para o passado e uma dimensão futura. Tá? Vou falar exatamente dessa tecnologia, como transpor isso, porque essa vai ser a nossa arma contra as coisas que vão vir e que eu vou contando aos poucos no canal. Tá ok? Então a gente vai entrar nesse detalhe. Só que agora, né, eu vou tentar falar alguma coisa, não de religião, tá? Não sou um homem religioso, apesar de ter passado fenômenos a qual qualquer pessoa entenderia como um fenômeno religioso. Tá? De início eu também comparei assim, né? Tive visões de coisas, mas foi deixado claro isso, né? Baseado no que eu entendo e o que me foi anunciado. Tá? Aos poucos eu vou explicando isso para vocês. Tá? Então eu vou falar nesses detalhes porque algumas pessoas às vezes se prendem a esse viés da religiosidade ou da crença, né? E das suas próprias, vamos dizer assim, certas doutrinas. Né? E isso vai atrapalhar um pouquinho para que elas entendam o que está realmente acontecendo. Porque o que eu estou falando está bem no alcance de qualquer um. Tá? Então eu vou falar algumas coisas que ao ouvido de outros eu estou falando de religiosidade que não é nada disso. É o que eu penso sobre o que está acontecendo, os fenômenos que acontecem. Muitos encaram a religiosidade baseado nos fenômenos que eles vivem e percebem. Né? Então eles, por não ter explicação, uma explicação científica, uma explicação lógica, óbvia da coisa, aí eles dizem que a melhor maneira de se explicar isso é que aquilo é de um universo sobrenatural ou coisa desse tipo. Tá? Então eu vou tentar explicar dessa vez, né, o que eu entendo, né, o que é o espírito, o que é a alma e o corpo. Tá? A diferença entre esses três fatores. Tá? E vou tentar explicar e de que forma isso, tá, é utilizado até para se alcançar essas questões das dimensões, né, ou dos eventos, perceber os eventos. Saber baseado no que eu entendo, tá? Não que isso é verdade absoluta, mas do que eu entendo o que significa essa questão, que é espaço e tempo. Ok? Então estamos juntos, mais uma vez, vamos começar a abreviar os dias.
Oi, gente. Então, hoje, né, vou tentar falar um assunto que muitas vezes pode ser um pouquinho, né, na visão de algumas pessoas, um tipo de blasfêmia ou agressão, principalmente o pessoal meio religioso, né? Mas acredite, não é essa a minha intenção, tá? Como sempre, as opiniões são minhas, não está escrito em lugar nenhum, não tem nenhum guru, nenhum mestre que diz se eu estou certo ou se estou errado. Isso aí são percepções minhas, tá? Devido aos meus estudos e às minhas pesquisas e por informações que eu acredito que devem ter vindo por uma mente superior, tá? Mas quem vai definir isso são vocês, tá? Da outra vez a gente mencionou sobre a realidade, né, simuladas, né, que muitos conhecem como Matrix, né? Eu falo que esse tipo de realidade é simulada pela natureza, isso é, pelo Criador de todas as coisas, tá? E depois eu vou entrar no detalhe porque que eu falo Criador de todas as coisas e não a palavra Deus, tá? Para mim são coisas diferentes, tá? São visões, né, ou espíritos diferentes. Então você não entende o que significa isso. Então hoje esse assunto vai falar mais relacionado a uma posição que envolve a crença de algumas pessoas, aquilo que elas entendem, que elas buscam e que elas consultam. E fé é fé, né? O que você acredita é o que importa. A fé é individual para cada um. Nós buscamos na fé que realmente há de acontecer tudo aquilo que a gente acredita, né? Acredito que a fé é até muito mais que isso, tá? Então vamos lá. Eu separei alguns tópicos para poder explicar mais ou menos da minha maneira, como eu entendo, né, o que me foi dito, tá? Sobre o que eu acho que é o espírito, a alma e o corpo, né? Sabemos que são coisas diferentes, né? Inclusive o próprio nome é diferente, espírito, corpo e alma, né? Mas algumas pessoas acham que é a mesma coisa. E não é, eu vou tentar falar dentro daquilo que eu entendo. Por quê? Qual é o meu objetivo? Tá? O meu objetivo é explicar, como eu falei, nós estamos em um combate, uma luta, né? E a gente tem que desenvolver as nossas armas contra essas lutas para que a gente possa vencer, tá? Cada religião, cada pessoa, cada crença acredita que vai vencer de alguma maneira, de alguma forma, né? Cada um dentro daquilo que compreende. Tá? Eu compreendo que é de uma outra forma. Eu compreendo que a gente, na verdade, o que nós vamos fazer é sobreviver à luta. Tá? É sobreviver. Eu não estou aqui para trazer nenhuma receita de como que eu vou vencer essa guerra diretamente. Não serei eu que vou vencer essa guerra. Eu estou no papel de, vamos dizer assim, como se fosse a religião judaica, né? Os princípios lá que a gente vê nas escrituras como a Bíblia. Noé. Por quê? O que Noé fez? Ele simplesmente escapou, né, para que formasse uma nova geração. Né? Então estou mais dentro dessa posição, como se fosse Noé. Não que eu seja Noé, é muito diferente, tá? Para que vocês entendam. Então eu vou acrescentar alguns segredos para que alguns de nós sobrevivam para reiniciar tudo. Tá? Reiniciar tudo. Por quê? Porque o fim está próximo e é o fim mesmo. E eu vou explicar o que vai acontecer. Tá? E não tem outra saída. A questão é que alguns têm que sobreviver para que dê frutos à espécie humana, para que a espécie humana não desapareça. É isso que eu sempre tento colocar. Tá? É a gente manter a espécie humana de pé, né? Que é o que, vamos dizer assim, o que está em nós e que não é de nós, né? O inimigo, seja lá como for o nome, nos induz a seguir esse propósito de destruir a própria espécie. Mas, assim como existem forças que tentam nos conduzir à destruição da nossa espécie, né, porque acha que a espécie dele é capaz de existir e nós somos apenas objetos de uso, somos apenas escravos de suas vontades, né? Então isso vai mudar. Né? Nós vamos resistir a isso aí, se seguirem mais ou menos a receita do que eu estou falando, baseado no que eu acredito. Tá? Eu não quero entrar em conflitos com nenhuma outras pessoas naquilo que elas acreditam. Simplesmente não acreditam. Querem ouvir? Escute. Se não querem ouvir, vão embora. Se for interessante, estude. Eu como observador, tá?
eu gosto de prestar atenção em todos os detalhes. Ah, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas eu presto atenção em todos os detalhes. Porque eu uso o meu raciocínio, não sentimentos. Eu uso o meu raciocínio para me guiar e me proteger de todos os maus que eu encontro no mundo. Tá? Eu acho que conhecimento é a base. Né? Então vamos falar mais ou menos aí do que eu quero dizer. Tá? O que eu vou falar hoje é a respeito sobre alma, espírito, corpo. O que eu entendo disso, né? E de que forma, tá, a gente pode trabalhar em cima disso, porque baseado nesses princípios é que vai ser descoberto, vamos dizer assim, o segredo da arca de Noé. Tá? O que vai fazer com que a gente sobreviva, com que a gente escape do que está para acontecer, do dilúvio que está para vir. Né? Veja bem, eu falo dilúvio, mas não estou falando, me referindo que vai ser como foi na época de Noé. Tá? Talvez isso não, se vai acontecer, a gente vai saber, mas não será do jeito que aconteceu naquela época, até porque estamos muito mais preparados para isso. Tá? A nossa arca provavelmente não navegue no mar, mas possa navegar no espaço. Tá? É isso que a gente vai falar. Então, eu escrevi aqui alguns tópicos, né, para poder explicar legalmente, porque isso é um pouco confuso. Vocês sabem que é um pouco confuso, né? Uma coisa é o que eu sei, é o que eu sinto que está na minha mente, outra coisa é tentar passar para vocês. Tem que ter uma certa especialidade. Eu não sou nenhum professor, muito menos pastor, não tenho este talento, tá? Mas eu tenho que tentar de alguma forma passar isso para vocês, né? Eu uso o YouTube como um instrumento para poder clarear vocês. Eu estou aqui atrás de dinheiro, uma coisa desse sentido, como algumas pessoas usam o YouTube para ganhar vida. É lógico, se tentar algum dinheiro é muito bom, tá? Mas a minha visão não é essa. A minha visão é tentar preparar vocês para algo muito ruim que está para vir e para que alguns de vocês, vamos dizer assim, valorize a vida e lute pela vida. Tá? Se vai conseguir ou não, isso está na mão do Criador, é Ele que decide. Mas Ele vai deixar aí para que vocês pensem e busquem o que vocês querem. Tá? Então, é só uma questão de ouvir. Tá? Você ouve, se for interessante para você, você absorve, captura e pede isso para você. Tá? Então, possibilidade, todos terão a possibilidade de ver, ouvir e siga quem quiser seguir. Eu sei que algumas pessoas seguirão, porque senão não estaria aqui. Senão não estaríamos vendo o que estamos vendo. Não estaríamos passando pelo que estamos passando. Né? Os fenômenos como Kennedy, Javu e tal, vendo OVNIs, essas coisas. Porque tudo está ligado, é tudo uma coisa só. Tá? Vocês não acreditam que é uma coisa só, porque ninguém nunca parou para explicar da forma como eu estou explicando. Aí vocês vão começar a entender. Tá? Bom, vamos iniciar, senão vamos ficar falando muito e já viu, né? Tentar ser mais breve possível, que é muito difícil em relação a isso. Mas esses detalhes são fundamentais para que vocês escutem com mais atenção. Tá? Então eu escrevi aqui algumas coisas, tá? Para poder fazer essas perguntas. Né? Então, o espírito é um conjunto de informações ou de experiências de alma de um único indivíduo, gravado no espaço e no tempo. Tá? Isso é uma das coisas que a gente vai falar. O que eu quero dizer com isso? Tá? Por que o espírito é uma informação? As pessoas veem como espírito, como um ser, um outro mundo, um além, né? Um sete além, sem de onde for. Tá? As pessoas confundem muito o espírito. Tá? Por quê? Porque elas veem fenômenos. A questão toda é que os fenômenos existem. Não duvido nunca de nenhum fenômeno, porque eu também vivi fenômenos. Tá? Mas a questão é tentar compreender que fenômenos são esses. Tá? Por que esses fenômenos estão acontecendo? Tá? E qual é a diferença para a gente poder... A questão é que o ser humano, o que ele faz? Quando ele está diante de um problema, de uma situação a qual ele não compreende, tá? Ele tenta criar uma explicação para poder definir aquilo. Tá? Que é dentro daquilo que ele conhece. Então a gente sempre tem que estar desconfiado de quem cria coisas. Geralmente quem está dentro do conceito de criar coisas é uma pessoa que tem uma visão na área de engenharia, uma pessoa que tem uma visão na área de física. A gente fala assim, física, mas como eu falei, é o conhecimento da natureza. Física nada mais é que o estudo da natureza. Então o que é a natureza? A natureza é o que compõe, é a estrutura básica do mundo ao qual nós vivemos. Está em tudo, na areia, na pedra, nas árvores, no ser humano, entendeu? Então a ciência é uma parte muito importante,
né? O estudo da física é muito importante, porque fala dos fenômenos que a própria natureza nos impõe, onde os nossos olhos, os nossos sentidos não captam, né? Mas a ciência deixa isso muito claro. Tá? E então a gente tem que estar preparado para isso. Se as pessoas não têm essas informações, esses dados básicos, veja bem, estou querendo dizer que eu sou o cara que tem pós-graduação em física, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente tem que buscar um mínimo de informação básica ou ter o dom, né, quando eu digo dom, essas informações são cedidas, né, pelo Criador de todas as coisas a certas pessoas, né, elas fazem parte do sistema que tem a intenção de preparar as pessoas para isso. Elas são escolhidas, depois eu vou explicar o porquê elas são escolhidas, para poder passar isso. Elas têm esses, vamos dizer assim, esse talento, tá? Que é dado por Deus. Tá? Isso é dado desde criança, você é só acompanha a vida daquela pessoa. Tá? Como um músico mesmo, o cara já com 5 anos de idade ele já pega o violão e começa a pegar aquilo com uma facilidade que pessoas que têm 20, 30 anos não conseguem. Lutando, estando em curso direto, é porque isso é um dom, é uma coisa que já está nele, devido à própria natureza. Eu vou explicar o porquê. Tá? Então, essas pessoas são uma espécie de canal. Né? São uma espécie de canal. Elas têm esse dom, essa facilidade de absorver isso, e elas são usadas por isso, por elas terem essa capacidade. Elas são usadas cada um dentro de um propósito, tá? Dentro de uma posição. Então, para as pessoas falarem desse mundo diferente, não adianta o cara que não tem conhecimento de física, de ciência, de matemática, né, de todos os estudos básicos, tentar dizer que o ser é de uma outra dimensão, sem que ele nem sabe o que é dimensão. Entendeu? Só porque, porque falam que é isso, que falam que aquilo, um espírito me falou. Não é bem assim. Entendeu? Não é. Até porque, se esses seres tivessem a capacidade de falar com tanta clareza assim com as pessoas, já tinham falado tudo que precisava. A gente não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. A gente só busca para tentar saber. Vemos alguns, sim, ouvimos alguma coisa, vemos alguma coisa, sim. Mas não o suficiente para que a gente determine ou tenha ciência absoluta daquilo que está sendo transmitido para nós. Senão a luta, a guerra já teria acabado. Tá? Então, sim, às vezes eles vêm, às vezes eles não, às vezes eles falam, às vezes eles não conseguem falar, tem a sua dificuldade. Tá? Mas a questão é, as pessoas olham para esses seres e dizem que dizem do espírito? Dizem que ele é um ser que vive no céu, sei lá, ao lado dos anjos, que não sei o que, no mundo maravilhoso, que essa maravilha é aos olhos do próprio narrador. Né? Mas acha que a maravilha do mundo é ter anjos com asa de pombo, sei lá, garrafas de vinho, outros ter mulheres bonitas de olhos azuis. Cada um determina o que é bom para si dentro daquilo que ele conhece. Entendeu? Às vezes uma pessoa pode achar que é bom uma pessoa toda bem de olhos pretos. E outros podem achar que é bom uma pessoa de olhos azuis. Né? Cada um determina o que é. Então ele fala, beleza, e junta-se ao conjunto das pessoas que só tem um pensamento meio fechado, meio doutrinado, né? E todo mundo diz, isso é bonito, isso é bonito. E para Deus isso não faz diferença de nada. Mas Deus não tem essas coisas, não. Entendeu? Então o mundo perfeito é aquele mundo que você se sente feliz. Mas será que eu posso me sentir aonde você se sente feliz? Será que você tem tudo de bom que eu gostaria que fosse? Será que o seu bom é o meu bom? Será que o que você acha de ruim é ruim para mim? Entendeu? Então Deus não está preocupado com essas coisas aí não. Entendeu? É você que faz o que é melhor para você. Você que busca o que é melhor para você, mediante aquilo que você entende, que você compreende. Certo? Se você nunca viu um carro na sua vida, você não tem capacidade de pensar que um carro é um meio de transporte para você benéfico, que vai acelerar, a realizar eventos para você, que vai acelerar o seu processo, porque você não conhece isso. Entendeu? Você não conhece, vai ter que andar a cavalo e às vezes vai machucar o teu traseiro lá, porque o cavalo solta muito. E às vezes mesmo uma pessoa que conhece carro prefere o cavalo. Tá entendendo? Então essas coisas a gente fica falando, que o mundo sagrado é lindo, é bom, aquilo. E Deus está preocupado com isso, Deus está preocupado com a sua felicidade. Como que você será feliz? Tem gente que é feliz com uma casinha no campo. Eu tenho uma casinha simples no campo, o cara vai viver ali, plantando, né?
comendo a alfacezinha dele lá, uma galinha assada todo dia, abraçado, beijando a esposa. Os dois são felizes pro resto da vida. Tem outros que se sentem felizes tendo uma mansão, mansões e tal. Tem gente que fica falando do cara lá, o cara tem isso tudo, mas não é feliz. Tu é que pensa que ele não é feliz. Ele é feliz, porque ele não quer largar aquilo, senão ele largava. Entendeu? Pode ser mais difícil dele conseguir, talvez isso ele tenha que fazer caminhos que não é interessante para as outras espécies. Entendeu? Mas ele é feliz, porque as pessoas buscam aquilo que é melhor para si. Entendeu? Todo mundo busca o que é melhor para si. Então, assim, é um pouco chato. Né? É um pouco chato, mas a realidade é essa. Tá? Então, Deus não está muito preocupado nisso, mas ele quer que você seja feliz da melhor forma possível que você consiga. Agora, todas as formas que você segue, isso gera consequências. E essas consequências podem ser benéficas como podem ser ruins. Então, o que é o bom para você? É uma coisa permanente ou uma coisa estacionária? Às vezes você quer o melhor para você, mas aquilo só vai durar 3 dias, 4 dias. Entendeu? Quando você realmente queria que fosse para a vida toda. Né? Então, existem caminhos para você atingir aquilo que você quer. Né? E Deus, vou dizer Deus, vamos dizer o destino, né? Ele faz com que você tente encontrar o melhor caminho possível para que você consiga ter uma boa vida para sempre, que você viva eternamente e tal. Né? Isso tudo já está aí, já está depositado. Agora, se você vai alcançar, é outro detalhe. Como vai alcançar, é outro detalhe. E isso é a parte humana. O ser humano está aqui para evoluir. Então, ele vai ter que trabalhar de todas as formas para conseguir alcançar aquilo que ele quer. Tá? Mas o certo é que todos busquem aquilo que ele quer. Ele busca o seu propósito, o seu sonho e tal. O que geralmente, né, o oposto de nós, você sabe o que eu estou querendo dizer, não quer. Ele não quer que você nem pense nisso. Ele quer que pense para ele, ele pensa para ele. Eu quero o meu melhor e terei o meu melhor. Né? Eles não precisam ter o melhor. Né? O diferencial é importante para ele. Nós, que estamos buscando um caminho melhor, que já temos essa mente desperta, nós queremos o melhor para todos. Não importa como é que seja, para ele, para aquele, a gente quer o melhor para todos. Eles não, eles querem o melhor para eles, porque eles sabendo que se você, porque eles nem sabem o que é melhor para eles. A única coisa que eles sabem é que se você está num estado ruim, eles estão bem. Então, se eles não conseguem ficar melhor do que já estão, é melhor que você fique ruim, porque aí eles se sentem bem. Entendeu? Mas isso aí é muito detalhe. Vamos focar mais na questão do espírito. Mas acho que eu deixei mais ou menos aberto para vocês entenderem que a religião faz muito isso. Tá? Que ela te promete, você está vivendo uma vida assim, assado, mas não importa o que você está sofrendo, não importa a dificuldade da tua vida, não importa se você não conseguiu, você, quando morrer, vai para o céu e tudo vai ser bom lá. Eu acho muito difícil. Eu acho isso difícil e acho que não teria nem lógica uma situação dessa, entendeu? Porque nós vivemos para a gente conquistar o que a gente busca. A diferença é que alguns não querem que você conquiste. Né? E às vezes algumas pessoas são relaxadas e preguiçosas e estão acostumadas a ter o que derem para elas. Tá? Tudo bem, se elas são assim, é o direito dela. Ele é feliz assim que seja assim. Mas dê a liberdade, acho que busca a liberdade de conseguir aquilo que querem conseguir. Tá? Isso é muito difícil. Tá? Até porque isso desperta a atenção de outros. Até os preguiçosos começam a ver que preguiça não vale a pena. Né? Quando eles começam a ver que algumas pessoas não chegam lá. Né? Então, o espírito não são esses seres que vão para mundos maravilhosos ou que vêm de mundos ruins. Não. O espírito é consciência. É uma questão de consciência. É tudo que você... É um conjunto, tá? É um conjunto ideal mais, porém de um único indivíduo. O que eu estou querendo dizer? Eu sou Alexandre. Essa é minha alma. Minha alma é Alexandre. O que é Alexandre? É a consciência do Alexandre. A pessoa está fazendo um canal, estou conversando com você. Essa é minha alma. Essa alma está posta no corpo. O que eu estou querendo dizer? Não existe alma sem corpo. Não existe corpo sem alma. Não existe espírito sem corpo, sem alma. Tá? O espírito até existe, porém ele está num estado a qual você conhece como morto. Vou te explicar o porquê. Tá? Que cria grande confusão com a pessoa que acha que o espírito é aquele ser que não tem vida. Ele tem vida. O que é vida, o que é morte? Esse é o primeiro passo. O que é vida?
A morte é quando tudo para de se movimentar. A morte é só isso. É quando não há movimento. Uma pedra é morta porque ela não se movimenta. Tá entendendo? Assim também é o ser humano. Quando ele para de se movimentar, ele está morto. Tá? Então, o que mantém a vida é o movimento. É você se movimentar. Se movimentar, buscar os seus interesses e lutar pela vida, para que permaneça em movimento constante eternamente. Vida é isso, é buscar movimento constante eternamente. Isso. Todo ser vivo faz isso. Né? O leão sabe caçar, ele se movimenta para caçar, come. Por que ele come? Para viver amanhã. Tá? Às vezes ele só faz isso para viver amanhã. Só que, de novo, ele vai ter que fazer aquilo de novo para viver depois da manhã. E assim vai prevalecendo até a sua eternidade. Né? Mas sabemos que a própria natureza produz um limite. Né? Por mais que você viva, tu vai viver durante um tempo, daqui a pouco as tuas células vão começar a morrer e você vai envelhecer e vai morrer. Certo? Você vai morrer. A morte nada mais é um stop. Lembra-se que eu falo que tudo se envolve em tempo e espaço, tudo isso acontecendo em tempo e espaço. O que é tempo e espaço? Espaço, né? Você está ocupando determinadas regiões. Isso está acontecendo, baseado nos meus princípios que eu falei. Nós estamos ocupando regiões, espaços. Tá? A gente não sabe, é o certo. Talvez até eu saiba. A gente não sabe, é o certo. As medidas desse espaço. Estão ocupando o quê? Por segundo estão ocupando 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? Centímetros por metro quadrado. Né? Isso aí são contas que nós vamos ter que analisar para poder chegar lá. Nós estamos ocupando espaço. E à medida que vamos ocupando esse espaço, também existe um tempo para se ocupar esses espaços. Porque está em movimento. Vida é movimento, tudo é movimento. A maior prova disso, tá? Né? Lembra-se que você só tem noção de tempo quando você percebe movimento. Se você não tem a capacidade de perceber o movimento, está tudo parado. Você só sabe que o tempo está se movimentando à sua volta porque você tem um relógio que está o ponteiro girando. Se o ponteiro estiver parado ali, tudo estiver parado, até uma bolinha de futebol que tu jogou por alto, ela parou de cair, tu vai olhar para aquilo lá, o tempo está parado. Você só tem noção de tempo se houver movimento. Seja do relógio, do ponteiro do relógio, uma bola caindo, alguma coisa, ou até mesmo o seu. Mas tem que haver movimento. Sem movimento você não tem noção de tempo. Isto é, sem movimento não existe tempo. Certo? Para se calcular o tempo é necessário que haja movimento. O que acontece quando a pessoa morre? Acaba o movimento dela. Ela paralisa no tempo e no espaço. Tanto é que tem pessoas que morrem, né? O cara fica duro igual uma pedra. Morreu numa posição, tu é obrigado a quebrar os ossos dele para voltar. Porque ele parou no tempo, porque no espaço. Essa é a questão. O que acontece ali é que ele para no tempo e no espaço. Ele não faz parte mais dos eventos. E realmente, você não vai vê-lo mais no evento. A partir daquele momento, tá? Aí você diz, mas tanto é que ele morreu, que ele apodreceu e tal. Apodreceu um outro fenômeno, não tem nada a ver. Isso aí é consequência de movimento dos germes, né, sobre o seu corpo, ou reação química que produz o apodrecimento do cara. Mas se ele tiver fora todos esses movimentos externos que não pertencem a ele, vai acontecer o que acontece com as múmias. Ele vai ficar mumificado. E não vai nem apodrecer. Não vai acontecer nada com o corpo dele. Ele apenas parou no tempo e no espaço. Por que os egípcios mumificavam as pessoas? Né? Os seus líderes e tal. Porque ele sabia que o cara só está parado no tempo. A partir do momento que ele consegue receber um movimento, está vivo. A vida é um movimento. Aí o que você quer dizer? O espírito está em movimento? Não. Porque o espírito, como a alma, precisa de um corpo. Essas coisas são unidas. O espírito, ele é eterno. O espírito é eterno. Grava isso. Mas o fato de eu dizer que ele é eterno não quer dizer que ele está vivo eternamente. É muito diferente. A vida para a eternidade é confuso, é estranho. Tá? Sei que vocês não vão entender logo de início. Né? Tem que estar vendo minhas lives para começar a entender.
O espírito eterno. O que é espírito? O espírito é a informação das almas. Está entendendo? O que é a vida? A vida é a percepção desses eventos. É um movimento, tem que haver movimento. Se não há movimento, o ser não tem a capacidade de perceber. Entendeu? Eu escrevi aqui também, como é que eu escrevi assim? Então, a vida é o movimento, é a percepção inteligível, né, e compatível com a influência no tempo e no espaço. O que eu estou querendo dizer com isso? É um movimento inteligente. Por que inteligente? Tem que ter inteligência para discernir, né, perceber todas as suas coisas à sua volta, né, e a capacidade de influência. Ele tem que influenciar o tempo e o espaço. Pode ficar ali. A única coisa que faz isso é a alma. Tá? Eu sou Alexandre. Então, eu sei tudo que eu estou fazendo agora. Eu vou memorizando o que eu estou fazendo agora. Tá? Desde criança, infância, eu vou absorvendo essas informações. Isso é minha alma que está absorvendo. Tá? Se eu morrer hoje, e a morte é o fim. A morte é o fim. É triste, principalmente para as pessoas que têm ideias religiosas e de outros conceitos espirituais, né? Podem não concordar isso. A pessoa morreu. Né? A partir do momento que ela morreu, é o fim daquela alma. Tá? Porém, esta alma está em espírito impressa no tempo e no espaço. Lembra-se quando eu falei que para Deus tudo já foi criado em 7 dias? Na velocidade da luz? O que não é corpo? Né? Energia, que não é matéria, é energia, o que não é corpo, é energia. O corpo nada mais é que a matéria, a união dos átomos, certo? O que não está no estado de matéria, né, ou de corpo, ou seja lá o que for, está em energia. O espírito é energia, energia. Então se a pessoa morre, tá? A alma é a informação do indivíduo num determinado tempo presente. Né? Esse é o meu tempo. A minha alma vive esse tempo, momento, esse tempo presente. Né? E, na verdade, esse tempo presente nada mais é que uma percepção, lembra-se do que eu falei, da inerciabilidade do movimento. O movimento em inércia, em um atraso. Né? Então, meu corpo, a minha consciência, a minha alma está percebendo esses eventos agora. E eu determino isso como presente. Certo? Isso para mim é o meu presente. Né? Para Deus não é, porque o mundo já foi criado. Isso é para mim, porque meu cérebro está lento para perceber todos os eventos. Né? Então, a partir do momento que eu sou interrompido, tá? Que eu morro, sim, acaba-se tudo. Acaba-se tudo. Porém, o meu espírito, que era a alma presente, ela permanece em um determinado ponto no tempo e no espaço. Ela está lá. Através do meu espírito, a pessoa pode voltar ao passado e viver tudo. Ele pode se colocar dentro disso, ou absorver isso tecnologicamente, e viver a minha vida. E viver a minha vida, ou conhecer o que eu vivi, tá? Sem eu precisar estar vivo. Tá entendendo? O que ela vai fazer? Esses sinais que ali estão impressos, eles vão perceber aquilo. Então, esse espírito está vivo. Assim, não é que o espírito tenha vida. A informação está ali. A vida é a tua capacidade de perceber isso. É seguir isso. A partir do momento que você segue isso, é como se tivesse uma série de impressões. E você, é como se estivesse assistindo um filme. O filme tem vida? Não, mas você vai vendo lá, né? Vários framezinhos do filme passando, e você começa a ver movimentos. A partir dali, se você não souber que está vendo um filme, se aquele filme tiver uma realidade muito precisa, você vai estar dizendo que aquele cara está vivo, eu estou vendo a história dele, está fazendo parte da minha vida. Você não tem como definir isso, entendeu? Porque o espírito é o que está contido, é a informação que está contida ali. É como se fosse a gravação do filme. O espírito é a gravação do filme, está ali. Porém, o indivíduo morreu. O indivíduo não existe mais. Está entendendo? Essa é a grande situação. O espírito está contido. Isso é o espírito. Tá? Mas eu vi a pessoa que faleceu andava assim. Não, você viu um outro ser. Que não é aquele ser que morreu.
pode ser parecidíssimo com ele, tem todas as características dele, tá? Pode ter tudo, mas não é a mesma alma. É isso que eu estou tentando dizer. A alma é aquela coisa presente. Tanto é que ele atravessa a parede, você tenta tocar nele, você não encontra, porque ele está em outra dimensão, em outro tempo e espaço. Talvez por algum processo que a gente não conheça, não sei que eu conheça, ele consegue ver você, ou se apresentar mais ou menos para você. Tá? Ele fica diante de você. Tá? Mas ele não... Como isso envolve tempo, espaço, envolve as dimensões, né? Que é a largura, a altura e profundidade, é óbvio que ele está nessas 3 dimensões também que você. Porém, alterações de densidade, alterações de volume. Tu já reparou, tá? Eu trouxe ainda meio confuso, eu acho que ainda está indo até cedo para poder falar nisso aí, tá? Mas vou deixar alguns detalhes. Você já reparou que quando as pessoas veem esses espíritos, algumas delas não veem pés desses espíritos? Por que ela não vê pés? Às vezes as pessoas veem esses espíritos praticamente flutuando, né? Por que ela vê eles flutuando? Né? Como é que ela está flutuando? Ela está andando. Só que ela está andando num outro nível, em outro espaço. Em outro espaço. O que eu vou tentar explicar para vocês, não agora, mas vou explicar para vocês, que as alterações de tempo e espaço estão ligadas em 2 sentidos, para cima e para baixo. E a velocidade da luz. Velocidade e mudança. Estamos mudando no tempo, mas mudando o quê? Hoje só estamos subindo ou descendo. Esse é o grande segredo. É mais ou menos assim, é como se o passado fosse para baixo, o futuro fosse para cima. Você quer ir para o futuro, então você sobe. Alguns querem subir com uma nave espacial. É possível? Talvez. Talvez. Tá? Mas assim, você tem que subir. O futuro sempre está acima de nós. E o passado sempre está abaixo de nós. Tá? Então quando você vê algo que você chama de espírito, não é porque ele está muito baixo ou porque ele está muito alto. Aí você pensa que ele está voando. Não, ele está no solo, porque ele é em 3 dimensões. É um ser vivo, ele está vivo. Tá? Você só está vendo, você está vendo o espírito, é o que eu estou falando, a passagem do espírito rapidamente, de uma outra dimensão. Tá? Só que essas dimensões, elas estão colocadas em metros, tanto para baixo como para cima. Tá entendendo? Essas dimensões estão colocadas em metros. Então às vezes você vai ver o cara algum nível acima de você. Outras vezes você vai ver um cara um pouco maior que você, um pouco mais de baixo. Por quê? Porque as dimensões, tanto para cima como para baixo, também. Lembra-se quais são as alterações que existem dentro desse fenômeno? São alterações de volume. Volume. Então quando você olhar para um indivíduo, ele já está alterado no seu volume. Ele parece ter 2 metros, 3 metros, 4 metros. Tá? O outro às vezes é muito pequeno. Né? Também se altera volume, densidade. Né? Densidade é quando você mete a mão. Mas ele sentiu como se fosse uma fumaça. O cara era duro demais. E a mão passou através dele. Essas alterações tudo tem a ver com tempo e espaço. Só precisamos saber e calcular tempo e espaço. Né? Então ele pode estar sem pés, porque ele está muito abaixo do solo em relação a você, ou ele pode estar flutuando porque ele está no outro solo acima de você. Tá? Mas são seres vivos que estão em outro tempo, em outro espaço. Ainda que sejam seus parentes, ainda que seja você mesmo, como no caso do EQM. Né? Não é que você está se vendo, você está vendo o outro você de uma outra dimensão. Entendeu? Você está vendo o outro você de uma outra dimensão, que está vivendo uma situação parecida com a sua. Porque nessas dimensões, o universo, o mundo, ele sempre segue caminhos simples. Ele sempre vai para a trajetória. Mais ou menos como eu já até falei isso uma vez. Você tem uma cachoeira, você solta a água vem para baixo, se você botar uma pedra, ela vai desviar da pedra, sempre vai desviar da pedra para tentar chegar, e sempre vai procurar o caminho mais fácil para isso. A natureza, assim, ela sempre procura o caminho mais fácil para realizar as suas ações. Por isso que a Terra é redonda, né? A gente terraplanistas que podem não gostar do que eu estou falando, mas a Terra é redonda, apesar de eu respeitar o porquê da dúvida de vocês. A minha teoria explica por que vocês veem esses fenômenos da Terra plana, que dá a impressão que a Terra realmente é plana. Mas ela não é, ela é circular, porque a natureza sempre, vamos dizer assim,
uma forma científica, a energia ela sempre faz o possível, os eventos sempre fazem o possível para gastar o mínimo possível de energia. O mínimo possível de energia. Então, a forma circular é aquilo que gasta menos energia. Tá? Ainda mais quando a gente fala de espaço. Tá? Mas vocês não estão errados não, em relação a ciência ela não consegue provar realmente que a Terra é redonda, ela não consegue provar de 100%, e baseado nas minhas teorias, vocês vão entender por que vocês percebem isso. Vocês percebem mesmo, eu não estou errado não, percebem, mas isso não dá o direito de dizer que ela é redonda. Vocês percebem por uma outra razão, a qual sentado aqui eu vou explicar. Tá? A minha teoria, de uma certa forma, explica isso. Não teria como não ser. Tá? A gente tem uma série de diferenças. A gente está num movimento constante em alta velocidade. Né? Lembra-se, energia, velocidade constante, alta velocidade, velocidade da luz. Enquanto uma outra parte de nós estamos sobre a inerciabilidade desse movimento e que a gente está travado há um tempo. Tá? Que reage de forma independente para cada ser humano. Ok? Então a alma é justamente a consciência do indivíduo presente, aquilo que ele está percebendo agora. O corpo é apenas um veículo produzido por essa inerciabilidade do movimento. Né? É o que dá, vamos dizer assim, o que cria a realidade, a consciência. Né? Como se fosse a consciência impressa. Né? E o espírito nada mais é do que uma associação dessas almas. Por exemplo, o espírito Alexandre, ele existe há muito tempo. O Alexandre está existente hoje, no século XXI, ou melhor forma, no ano de 2021. O Alexandre, para estar presente aqui, ele tem uma história desde a Idade da Pedra, desde o princípio da humanidade. Esse é o primeiro ponto. Ele tem uma história desde o princípio da humanidade. Tá? Que não era a alma do Alexandre, era a alma, por exemplo, era a alma de um, a alma de outro, a alma de outro, a alma de outro. Tá? E o espírito é a associação de todas essas almas. Tá? Então eu consigo viajar através do espírito, a consciência livre e universal que está no universo, né, para me acessar alguns desses Alexandres aí. Tá entendendo? Isso vai ser explicado mais detalhadamente, que é um pouco confuso. Eu sei que vocês não vão entender de início. Não dá para entender de início. Mas sabe que você faça um outro vídeo na segunda. Vamos fazer uma segunda parte falando sobre isso. Tá? Porque é muito difícil de vocês entenderem isso. O espírito é isso. É uma consciência que vem desde o princípio. Tá? Se eu estou aqui hoje, é porque o Alexandre resiste a milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Ah, mas eu nunca te vi, não. Você nunca me viu nesta alma. Mas você viu outras almas juntas. E é o que eu tento sempre falar. Quem é o ser humano? A natureza, já falei, ela é perfeita e simples. Ela tem dois princípios. Ela destrói e constrói. Por que ela destrói? Para que dê oportunidade a outros seres vivos. Nós não somos as maravilhas do mundo como a gente pensa. Oh, Deus fez o homem tal e todas as coisas para servir o homem. Não. Entendeu? Todo ser vivo tem o direito de lutar pela vida. A questão é que nós estamos numa posição que nós estamos lutando pela vida. Estamos. Agora eu não tenho mais certeza disso. É isso que eu estou aqui. Entendeu? Mas a gente tem que lutar. Tá? Mas Deus dá oportunidade a todos os seres vivos lutarem pela vida. Pode ser que amanhã um gato queira lutar pela vida. Um cachorro queira lutar pela vida. É, mais incrível que pareça. Isso depende do quê? Isso depende da sua capacidade de evoluir. Como será evoluído? Tá? Então é a evolução que mantém os seres lutando pela vida. Então a gente tem que evoluir. Por alguma razão somos muito mais evoluídos que os outros. Né? Talvez até sabemos, né? Talvez já tenha histórias que contam que nós somos mais evoluídos que a maioria dos outros animais. Mas essa oportunidade é dada a todos os seres vivos. Tá? Para que seja dada a oportunidade, alguns têm que lutar por essa oportunidade, né? E os que não lutarem têm que ser exterminados. Naturalmente. Tá? Para que dê chance a outros, porque não pode dar chance a todos ao mesmo tempo. Não tem espaço, não tem comida, não tem água para todo mundo. Tá? E a pessoa, se todos os seres vivos evoluíssem ao mesmo tempo, num planetinha tão pequeno como esse, só pela quantidade de espécies de vidas que tem aqui na Terra. Tá? Vidas de todo quanto é tipo, desde microbianas a animais, mamíferos, herbívoros,
É uma coisa impressionante, certo? Não haveria espaço suficiente. Então, existem etapas para que essas vidas lutem pela sua evolução. Né? Nós somos os, vamos dizer assim, os sortudos da coisa. Né? A espécie próxima dos primatas, provavelmente, e que estamos mais evoluídos. Porém, já estamos na lista de decidir. Vamos evoluir ou não vamos? Chegar a um ponto que você não evolui mais, você é exterminado. A natureza já faz isso, pelo que a gente chama de idade. Né? Que também já não bate muito bem. A gente dura muito mais, mas digamos, o ser humano dura 100 anos. Tá? Chegou aos 100 anos, você não evoluiu para que vivesse mais 300, tem que morrer. A natureza é clara em relação a isso. As células vão morrendo, e você vai embora. O que você tem que fazer? Você tem que evoluir para desenvolver tecnologia, ciência, substâncias, alimentos corretos, tudo certinho, para que você viva mais 300. E que você viva mais, e mais. Vai chegar um ponto que você vai viver tanto, que você vai ver que a Terra já não é suficiente para você. Aí você vai saltar para outro planeta, e assim é. Assim é a evolução. Tá? Mas nós não estamos fazendo isso. Fizemos até um certo período de tempo, agora já não estamos mais dividindo as nossas falhas, nossas ambições, nossos interesses, e até porque a gente acredita que isso é viver demais. Porque a gente acha até que quando morrer vai para o céu, não para um lugar melhor. É o que eles querem que você acredite. Para que você não busque essa evolução, mas isso é da natureza humana. A gente tem que buscar essa evolução. Tem que buscar esse pensamento de evoluir para que a gente exista eternamente. Isso eternamente. Né? Quando a gente vê uma Shia falar, ele fala que vem para a vida eterna. Vida eterna, não espírito eterno. Não tem nada a ver. Vem para a vida eterna. Tá? A gente vai entender isso. Então a gente tem que buscar a vida eterna. Tá? Todos os seres vêm para a busca da vida eterna. Vai ser melhor, vai ser pior, depende de nós. Tá? Mas temos que buscar. Então a própria natureza ela vem rompendo isso. Chegou uma certa idade. Não evoluiu, não se ultrapassou, não resistiu, não se manteve, né, incluso no meio, ela mesma tira. Mas assim também como ela tira, ela te dá a oportunidade. Qual é a oportunidade? Tá? Ela destrói o corpo, ela destrói a alma, mas mantém o espírito. É isso que as pessoas têm que entender. Ela destrói a alma e o corpo, mas mantém o espírito. O espírito não tem vida sem corpo e sem alma. O espírito é só uma informação. Mas essa informação, como que ela chega até nós? Tem várias formas. Mas a forma básica, a qual me faz existir a minha alma, até hoje, desde os primórdios. Como? Através de quê? De pai para filho. É a multiplicação do ser. Lembra-se que eu falo que a Bíblia diz: não crescer e criar. Ela diz: crescer e se multiplicar. Crescer e se multiplicar. Né? Faça 2. Tá? Então, meu filho sou eu. Sou eu. Renascendo de novo. O corpo desce. Mas ele volta de novo. Só que o mundo ensina seu filho que ele não é você, ele é outra pessoa, é um outro nível, isso é a alma. Ele é outra alma. Entendeu? Porque a alma é consciência, então ele tem uma consciência de ser uma outra pessoa. Porém o espírito é o mesmo. O espírito é aquele que permanece de pai para filho. O espírito é o mesmo. E a alma é a consciência presente. Porque, né? Meu pai chamava Wilson. Mas eu sou o espírito do Wilson. Nele está em mim e eu estou nele. Eu sou o espírito do Wilson. Porém, ele me ensinou que eu sou o Alexandre. Eu não sou o filho dele. E sem falar que existem outras barreiras, depois eu vou falar um pouco mais confuso até, tá? Mas eu vou explicar, que realmente faz com que a alma se fortaleça, se torne uma consciência individual. A gente tem essa sensação da individual. Você é uma pessoa que não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Né? Mas à medida que a gente vai envelhecendo, vai se aproximando cada vez mais deles. Mas realmente, né? Primeiro que é o mundo à nossa volta, a gente vive numa outra época que o mundo é bem diferente. Né? Então a gente está atrás de informação. A gente precisa das informações, dos dados. A gente precisa
da emanação do espírito para poder andar. Mas a gente também tem a informação dele, entendeu? O nosso DNA, ele se copia, tá? Ele não tem se copiado ultimamente, por outras razões, mas ele se copia. Ele se copia. Era para que eu nascesse com a cara do meu pai, falando exatamente como meu pai fala. E já nasci praticamente falando. Eu não falo porque talvez eu não, quando criança a gente não tem as cordas vocais ainda prontas, né? A gente não tem ainda toda a evolução do nosso, do nosso corpo, né? A nossa parte biológica não está toda pronta como adulto para que eu possa agir como adulto. Mas eu já teria consciência, saberia tudo e tal. Por isso que tem crianças que às vezes a pessoa diz, pô, mas um garoto com 5 anos já sabe tocar um piano? Estuda a vida passada, tataravô dele. Tataravô dele talvez fosse um grande pianista. A árvore genealógica é a base de tudo. Por isso os judeus guardavam sempre, tem sempre essa questão da árvore genealógica. Entendeu? Os líderes do mundo sempre preservavam isso. Não queriam que as mulheres se misturassem com outras raças, não queriam que se misturassem com outro povo. Né? Muitas vezes que a linhagem fosse ligada aos próprios genes da família. É como os Anunnakis, né? Os Anunnakis, né? Casavam com as próprias irmãs, né? Ou semi-irmãs. Né? Por quê? Porque isso é que faz a clonagem, vamos dizer, uma clonagem perfeita. Veja bem, não que eu esteja incentivando isso. Hoje já está diferente demais, as coisas se complicaram. Não sei como se consertaria isso. Não estou dizendo que negro tem que casar com negro, branco com branco, mas era assim que se mantinha. Né? As espécies são assim até hoje, os animais são assim até hoje. Né? Eles não se misturam, né? Com isso eles conseguem manter uma clonagem perfeita. Tanto é que o filhote, depois chega ao ponto adulto, né? Na fase adulta, é quase idêntica aos pais. Né? Se botassem todos, né, o mais velho com o mais novo ali, quase que são a mesma coisa. Isso também era para acontecer com o homem, né? O homem ia nascer falando, lembrando de tudo e bem parecido com os pais. Essa clonagem é perfeita, uma clonagem natural, a natureza nos deu isso. Por alguma razão, nós perdemos isso, a Torre de Babel. Né? A gente vai falar sobre essas razões porque a gente perdeu isso. Podemos recuperar? É óbvio que podemos recuperar. Tá? Então, que às vezes as pessoas falam da vida passada, e não é vida passar. Não é que o espírito dele saiu de um corpo e foi para o teu corpo, não, pô. É que você está lembrando de uma vida passada, você realmente teve aquela vida. Sim, o espírito é a lembrança das almas que foram vivendo, mas que está ligada à tua árvore genealógica, à tua família. Pô, mas eu nunca fui nos Estados Unidos, como é que eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu conheci aquele prédio, eu morei naquele prédio lá na minha vida passada? Sim, na tua vida passada, alguém ligado à sua linhagem morou lá. Morou lá. O seu tataravô morou lá. Só que a tua memória genética faz você recordar disso. Entendeu? Mas não é que o espírito sai vagando por aí, entrando em outros corpos, não. Tá? Muitos querem acreditar nisso, mas os espíritos não saem vagando por aí, entrando em outros corpos. Morreu. Tá? Então o que eu estou dizendo com isso? Significa então que todo mundo vai morrer e tudo vai acabar? Não, porque lembre-se que a morte é a paralisia, é você deixar de fazer parte do evento, é você se paralisar em relação ao evento. Os eventos acontecem através do movimento. Então você parou de se movimentar, você está morto. Tá? E o que você precisa para viver? É voltar a se movimentar. Lembre-se, tem pessoas que têm às vezes um infarto, tem uma parada cardíaca. O cara parou. O cara morreu. Parou, batida do coração, parou tudo e tal. Mas aí vem o cara lá, com o aparelhinho, dá um choque pro cara, o cara volta de novo. Ele ressuscitou o cara. Ele estava morto, voltou à vida. Ele estava paralisado e voltou de novo. Né? Quando a pessoa morre, paralisa tudo. Respiração, batida do coração. Aquele choque vai, e voltou. Então, o corpo pode voltar a se movimentar. Os antigos sabiam disso. Tá? Não estou querendo dizer que a pessoa morreu, tu vai dar um choque no cara lá que está 5 dias de morte, já de morto, e você vai ressuscitar o cara. Não é isso. Mas existem formas tecnológicas que sim, desde que o corpo esteja preservado. E desde que a gente tenha conhecimento para isso.
Por que os egípcios mumificavam aquelas pessoas? Eles tinham esse conhecimento. Eles tinham a capacidade de fazer com que o corpo, por mais tempo que ficasse paralisado, ele reativava aquilo. Deve ter um período, um tempo, uma máquina sofisticada que faça isso. Entendeu? Quer fazer o quê? Com que retorne ao movimento. Agora, por que a pessoa perde o movimento? São esses detalhes que tem que saber. E o que se dá esse movimento? Entendeu? É a questão de tempo e espaço. Tá? É a questão da busca. É a questão de você entender o que é isso. Você pode se programar em continuar, mas você pode desistir. Você pode desistir. Geralmente, os mortos, em algum momento, eles desistiram de estar vivos. Né? As ações são muito fortes e fazem com que eles desistam de estar vivos. Geralmente vivem aqueles que realmente lutam pela vida. A cada sentido ele quer viver, viver, viver. Tá? Mas a consciência, tá? Ou outras forças externas podem fazer com que você não desperte para a vida. Tá? Primeiro tem que existir um desejo. Em segundo tem que existir um estímulo para que você volte. Esse estímulo é tecnológico. Tá? Esse desejo já é psicológico. Você está vendo. Lembre-se, a realidade é o que você percebe. Então depende de que forma você percebeu o que você está percebendo naquela hora, naquele momento. Tá? Existem formas de perceber coisas, mesmo naquele estado em que você está próximo ali, quase para morrer. E se você perceber, você pode simplesmente acreditar que não quer mais voltar. Mas está vivo. Que aquilo ali não é nem a vida. É um sonho e a tua vida é uma outra coisa que está na sua consciência. Você faz com que a sua consciência apague, dependendo do que você pensa na hora que você está sofrendo a situação. É tão difícil, né? É complicado você entender isso. Eu tenho que dar uma forma de explicar isso mais, de uma maneira mais simples para você perceber. Mas bom, espírito. Eu quero dizer o que é espírito. Espírito são as informações do que você chama de alma. Tá? A alma é o que percebe o evento presente, que você chama de presente. E na verdade não é, como eu falo, é apenas um simulado, né, de todos os eventos que já aconteceram para Deus. Para nós é o presente. Então a alma percebe isso aí, está percebendo. Para ela perceber, ela depende do corpo. O corpo é que tem os sentidos, né, e ela trabalha baseado com isso. Impulsos elétricos, né, a captação de dados, informações dentro de 3 dimensões, altura, largura, profundidade. Né? Então essa associação te dá a noção e aquilo fica impresso no tempo e no espaço. O que está impresso é o espírito. É o que fica ali. Tá? Agora, vemos coisas à nossa frente, vemos seres de outras dimensões. Seres que estão vivos. Tá? Inclusive, quando a pessoa vê espírito, ela vê a pessoa lá, o cara está com roupa. Uns vê espírito sem roupa, outros vê espírito com roupa. Tem uns que vê espírito de animal. Né? E tem outros que às vezes chega a ver espírito dentro de um carro. O carro tem espírito? Roupa tem espírito? Animal pode ter espírito? Entende? O que eles estão vendo são coisas reais. Né? Reais entre aspas. Né? Mas eles estão percebendo eventos que estão dentro de 3 dimensões. Né? Muitas vezes aquelas dimensões ali, aquilo tem altura, tem profundidade. Né? Alguns chegam a um ponto de achar que o cara está vivo, conversa com o cara ali. Né? Mas são apenas percepções. São apenas percepções. Entendeu? E realmente, se esse ser está em movimento, está em contato, ele está vivo. Onde e como, nós não sabemos muito bem. Às vezes ele está tentando um contato por um processo que você não conhece, seja ele tecnológico ou por domínio do meio à sua volta, qual você não sabe. Né? Ciências é o conhecimento da natureza. Talvez existam coisas sobre a natureza. Lembra dos feiticeiros, dos magos? Eles eram cientistas, sim. Né? Eles eram cientistas. As pessoas acham que os caras tinham poderes. Não, era conhecimento. Tá? Então, talvez o segredo todo seja esse. A capacidade de você conhecer bem a natureza. Né? E manipulá-la tecnologicamente ou através do conhecimento cedido de um, de terceiro, de segundo. Tá entendendo? Então é isso que tem que ficar atento. Tá? É possível, sim. É possível você ver. Mas esses seres, eles não estão mortos. Não são pessoas que morreram. Podem ser até seus parentes. Não estou dizendo que não sejam seus parentes.
mas de uma outra dimensão, de uma outra realidade a qual você não ainda está em contato direto com eles. Existe essa possibilidade? Existe. Tanto é que o segredo é viajar entre essas dimensões. Se você viaja, é óbvio que você lá, para ele vai ser um defunto também, dependendo de qual frequência, em qual parte do tempo e no espaço, né? Dependendo da interação molecular a qual você estará lá, você pode ser um fantasma para eles, pode ser um ser vivo como eles, pode ser maior, pequeno ou menor. Isso tudo vai depender de como você vai acessar lá. Se você pode fazer isso, eles também podem fazer isso. Tá? Existem várias formas. E às vezes tem uns que existem partes na própria natureza, que como eles chamam de portal, mas não é bem um portal, mas consegue dar a facilidade de você estar vendo uma dimensão que os caras às vezes não estão nem te vendo. Você vê, mover ali, você vê que aquilo não faz parte da realidade que você conhece ou que você presencia. Né? Mas por alguma razão existe alguma abertura que você consegue ver. Tá? Isso pode ser proposital, pode ser acidental, dependendo do meio à sua volta. Tá? Que eu vou explicar isso porque os profetas tinham essa capacidade. Como vocês acham que os profetas no futuro? Tem segredinho, eles não precisam de tecnologia muito avançada para ver o futuro, não. Para se ver o futuro, depende de você alterar tempo e espaço. Para se alterar, você pode usar máquinas? Sim. Mas existem meios na própria natureza para você alterar tempo e espaço. Era assim que os profetas faziam. Tá? Lembre-se, é a tua percepção. Tá? Quando você usa máquinas, você transporta molecularmente o seu corpo para uma outra realidade, mas isso não quer dizer que você não perceba outra realidade sem precisar de máquinas. Isso tudo vai ser ensinado, ok? Mas acho que já falei demais, já demorei muito, não consigo fazer rápido, tá bom? Então tá, gente, um abraço aí para vocês e até o próximo, tá? Mais um dia, obrigado, graças a Deus, e estamos juntos.